Hoje vamos conhecer a história de três jovens que enfrentaram exatamente essa situação. Uma história de coragem extraordinária, de fé inabalável e de um milagre que desafiou todas as leis da natureza. Esta é a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, três jovens que escolheram enfrentar o fogo ao invés de se curvar diante da mentira. Prepare-se, porque esta narrativa vai tocar profundamente o seu coração e desafiar a maneira como você enxerga a fé. Era uma vez, no poderoso império da Babilônia, três jovens hebreus cujos nomes ecoariam através dos séculos: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes não eram jovens comuns. Haviam sido levados cativos de Jerusalém quando ainda eram adolescentes, arrancados de suas famílias e de tudo o que conheciam, para servir na corte do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era conhecido por sua grandeza e arrogância. Um dia, ele decidiu construir uma estátua colossal de ouro puro, com impressionantes 27 metros de altura e quase 3 metros de largura. A estátua brilhava sob o sol escaldante da Babilônia, podendo ser vista de longe, um monumento à vaidade do rei e ao poder do seu império. Nabucodonosor ordenou que todos os governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, conselheiros e autoridades das províncias se reunissem para a dedicação da estátua. Era um evento grandioso, com milhares de pessoas vindas de todos os cantos do império. A multidão se estendia até onde a vista alcançava, um mar de rostos ansiosos e obedientes. Então, veio o decreto que mudaria tudo. Ao som das trombetas, flautas, harpas, liras, saltérios e toda espécie de música, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. E havia uma advertência terrível. Quem não se curvasse seria imediatamente lançado numa fornalha ardente, acesa 7 vezes mais que o normal. Imagine a cena. A música começa a tocar, enchendo o ar com melodias hipnotizantes. Como uma onda, milhares de pessoas caem de joelhos, suas testas tocando o chão poeirento. Mas no meio daquela multidão prostrada, 3 jovens permanecem de pé. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não se curvam. Não por rebeldia, não por orgulho, mas por convicção profunda de que só há um Deus digno de adoração. Não demorou para que invejosos e delatores corressem até o rei. Ó rei, viva para sempre! Existem alguns judeus que o Senhor nomeou para administrar a província da Babilônia que não prestam atenção em ti. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor, furioso, mandou trazer os 3 jovens à sua presença. Imagine a tensão daquele momento. 3 jovens estrangeiros diante do homem mais poderoso do mundo conhecido. Um homem que podia decretar vida ou morte com um simples gesto. O rei, talvez por respeito ao trabalho que haviam prestado, ofereceu-lhes uma segunda chance. É verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Agora, quando ouvirem a música, se vocês estiverem prontos para se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, muito bem. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha ardente. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? A resposta dos 3 jovens é uma das mais corajosas e memoráveis de toda a Escritura. Sem hesitação, sem medo tremendo na voz, eles responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti neste assunto. Se formos atirados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Perceba a profundidade desta declaração. Eles não disseram, Deus vai nos livrar, mas Deus pode nos livrar. E mesmo que não os livrasse, ainda assim não se curvariam. A fé deles não dependia da libertação. A fé deles era incondicional. Nabucodonosor encheu-se de ira. Sua face se contorceu de raiva, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. O calor era tão intenso que matou os próprios soldados que lançaram os 3 jovens amarrados nas chamas. Mas então aconteceu o impossível. O rei, observando, de repente se levantou espantado.
Não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Perguntou aos seus conselheiros. Sim, ó rei, responderam. Olhem, exclamou Nabucodonosor. Estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não estão feridos. E o quarto parece um filho dos deuses. Dentro das chamas mortais, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não estavam sozinhos. Uma presença divina caminhava com eles, protegendo-os do inferno ao seu redor. As cordas que os amarravam se queimaram, mas nenhum fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado. O rei aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui! Os 3 jovens saíram do fogo, e todos os presentes se aglomeraram ao redor deles, atônitos. O fogo não havia tocado seus corpos, suas roupas não cheiravam a fumaça, seus cabelos estavam intactos. Nabucodonosor, transformado pelo que testemunhou, declarou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a servir ou adorar qualquer outro deus, exceto o seu próprio Deus. Esta história poderosa nos ensina lições profundas sobre coragem, fé e identidade. Os 3 jovens enfrentaram uma escolha entre compromisso e convicção, entre segurança temporária e integridade eterna. Eles escolheram permanecer fiéis, mesmo quando isso significava enfrentar uma morte horrível. Sua história nos lembra que a verdadeira fé não negocia. Não é uma fé de conveniência que serve a Deus apenas quando é seguro ou popular. É uma fé que diz: mesmo que Ele não me livre, ainda assim eu não me curvarei. É uma fé que escolhe a fornalha com Deus ao invés do palácio sem Ele. E há outro detalhe maravilhoso. Deus não impediu que fossem lançados na fornalha, mas caminhou com eles através dela. Às vezes, a libertação de Deus não significa ausência de provação, mas presença na provação. A quarta figura na fornalha representa a promessa de que nunca enfrentamos nossos fogos sozinhos. Os 3 jovens saíram da fornalha sem cheiro de fumaça, uma metáfora poderosa de que as provações que enfrentamos por causa da fé não precisam deixar cicatrizes amargas em nossas vidas. Podemos atravessar o fogo e emergir ainda mais puros, ainda mais fortes, ainda mais firmes. Esta história atravessa milênios porque fala diretamente aos desafios que todos enfrentamos. Momentos em que somos pressionados a comprometer nossos valores, a nos curvar diante das estátuas de ouro da nossa época, seja sucesso, aprovação social, dinheiro ou poder. Momentos em que permanecer de pé pode custar caro. Sadraque, Mesaque e Abed-nego nos ensinam que há coisas mais importantes que a vida, e que a verdadeira liberdade vem de servir ao único Deus verdadeiro, não aos ídolos que exigem nossa alma. A história destes 3 jovens na fornalha é um testemunho eterno de que a fé genuína resiste ao fogo das adversidades. Quando você enfrenta suas próprias fornalhas na vida, lembre-se, você não está sozinho. Assim como aqueles jovens corajosos experimentaram a presença divina nas chamas, você também pode confiar que há alguém caminhando ao seu lado, transformando suas provações em testemunho. Que esta história inspire você a permanecer firme em suas convicções, a não se curvar diante das pressões deste mundo, e a confiar que o Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abed-nego é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento hoje e se inscreva no canal para mais histórias bíblicas que transformam vidas. Que Deus abençoe você ricamente.